Yes, sir, meu time! Mais um Pod RJ no ar, a sua dose semanal de conhecimento, de empreendedorismo, de muita história de sucesso, minha galera. E estou com ele, co-host, CEO do JJ, melhor empresa de delivery desse mercado, meu parceiro. Rafa, tudo bem contigo? Maravilha, junto com a maior empresa de distribuição de alimentos do Rio de Janeiro. A famosa Rio Quality. Rio Quality. Esse podcast é uma parceria da Rio Quality e do JJ. Esse programa é especial porque esse programa a gente está chegando perto de 100 mil visualizações no YouTube. Hoje eu fiquei feliz, abri lá, tava 99,8. Eu falei assim, vai bater hoje, com certeza. Pô. Nem que eu tenha que assistir lá mais 3 capítulos pra gente bater. Com certeza. Mas é um prazer imenso, né? O podcast, a gente tem menos de um ano e já bateu essa marca num podcast que ele é bem focado no food, né? Não é um podcast que atinge tudo. Aqui é um podcast que acaba impactando mais donos de restaurantes. O nosso corre aqui é tentar contribuir com o empreendedorismo nesse mundo de alimentação para que a gente possa compartilhar com quem já construiu empresas bem sólidas, marcas bem posicionadas, para quem está começando aí conseguir se inspirar, ter bons insights e economizar alguns aprendizados ali, né? Verdade. E para isso eu preciso que você se inscreva no canal. Pessoal, dá essa força. Se você não se inscrever no canal, a gente não vai conseguir continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso aqui que a gente traz. O show é de graça. Vai continuar sendo de graça. Custa, sabe o quê? Um clique. Então pega aí, ajuda a gente a manter o programa firme e forte no ar, galera. E, cara, a gente merece, né? A gente só traz fera aqui, cara. Tu fez um olhar pra mim agora que quem não clicou agora, meu irmão, tá sem coração. A gente merece, porque a gente só traz fera aqui, cara. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje deu um gigante. Todo dia eu venho pra cá e falo assim, hoje eu vou ficar calado e vou só aprender. Hoje a certeza é mais ainda, entendeu? Mas antes de anunciar o nosso grande convidado hoje, eu queria convidar você pro JJ Summit, o maior evento de delivery do Brasil. Esse ano eu tô trazendo, a Rio Quality, a gente está trazendo uma fera, Caíto Maia do Chili Beans, também João Branco, ex-VP de marketing do McDonald's, Michel do Grupo Trigo, Marcelo Marani, dentre outras feras. Ô Tom, tem aquele videozinho para soltar pra gente? Bem-vindo ao JJ Summit. É isso aí, JJ Summit. Pessoal, não deixa de comprar seu ingresso, depois você não vai chorar porque acabou, hein? Não tem jeito, não adianta depois ligar pra Rio Quality, pro PH, pro Rafael, me arruma ingresso, pelo amor de Deus. Que acabou. Então aproveita, corre, ainda dá tempo. Entra lá no Instagram do JJ, que tem lá o link pra compra de ingresso. Pessoal, hoje um convidado todo especial, né? Uma das maiores empresas de software do Brasil, né, chamada Alterdata. Senhoras e senhores, com vocês, Ladimir Carvalho. Ladimir, é uma honra estar te entrevistando aqui para mim, que estou iniciando, né? O JJ está iniciando nesse caminho de empresa de software, né? E para mim poder estar entrevistando uma empresa já do nível da Alterdata, né? Com certeza vai ser muito enriquecedor e para mim é um prazer estar tendo essa oportunidade de estar conversando com você aqui. Muito show, muito obrigado. Eu estou aqui impressionado com a energia de vocês, com o quanto que vocês estão se dedicando para levar conteúdo. Eu acho que uma das coisas mais importantes do empreendedorismo no Brasil são as pessoas terem referências, entender coisas que deram certo e errado, e eu espero contribuir um pouco com esse conteúdo de vocês. Estou há 40 anos desenvolvendo tecnologia, então tem umas coisas que eu sei que deu certo, outras deram errado. Vamos ver se a gente consegue acender uma luz, um farol aqui na frente das pessoas que precisam ter mais sucesso mais rapidamente. Com certeza, Ladimir. Obrigado pela presença, como o Rafa falou. É sempre muito importante, é o nosso grande desafio aqui, trazer grandes empresários que tiveram já oportunidade de experienciar várias coisas que estão envolvidas nesse mundo do empreendedorismo, né? Todo mundo começa com um sonho, com uma ideia, e ao longo dessa jornada aí vem alguns desafios. E eu já queria
começar perguntando um pouco do que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Hoje a gente fala muito com donos de restaurantes e a gente hoje está tendo a oportunidade de falar com uma empresa de tecnologia. No seu entendimento, existe uma distância enorme entre as empresas pelo que elas fazem, o que elas produzem, ou a gestão, o empreender, essa vocação para negócios é algo que tem mais interseção do que divergências, assim, na sua experiência? Excelente colocação. Eu palestro muito pelo Brasil inteiro. Praticamente uma vez por semana eu estou palestrando em algum congresso, algum evento. E uma das falas muito importantes está provavelmente no próximo livro que eu estou escrevendo. Porque eu acredito que o sucesso, seja lá de qual profissão for, dono de restaurante, fábrica, software, não importa. 30% do sucesso está ligado aos aspectos técnicos. Então, por exemplo, eu adoro cozinhar, sou muito bom, a família diz que eu sou sensacional, vou montar um restaurante. Todo o conhecimento que eu tenho de cozinha é 30%. Ah, mas eu fiz 10 cursos na França, 50 cursos na Inglaterra, 20 no Japão, continua sendo 30%. Ah, mas eu tenho 10 pós-graduações, 2 doutorados em chefe de cozinha, 30% ainda do sucesso. Porque os outros 70% são as habilidades genéricas. Okay. E é isso que faz a diferença. O que nós temos que trabalhar aqui, a consciência dos donos de restaurantes, é que a habilidade dele de liderança, comando de times, contratação, planejamento, orçamento, metodologia, vendas, marketing, essas habilidades genéricas que o mercado chama de soft skill, é o que faz a grande diferença do sucesso. As pessoas são empatadas pelas habilidades técnicas e elas são descoladas pelas habilidades genéricas. Legal. Só que muitos empresários não entendem bem isso. Uhum. Para você ter uma ideia, no segmento de software, nós somos uma prestadora de serviço, igual um restaurante. O restaurante é um prestador de serviço. Sim. O cliente vai lá, ele tem que ser atendido, ele tem que voltar, ele tem que ficar feliz, nós temos que fazer pesquisa, igualzinho a empresa de software. A empresa de software, eu tenho que manter os clientes, eu tenho que manter felicidade. É diferente de vender um produto como você vende no supermercado, que ele compra, pega e vai embora. O restaurante e o software têm uma certa semelhança. Isso torna a nossa operação um pouco mais complexa, faz com que nós tenhamos que entender de algumas coisas que um cara de varejo não precisa. Sim. Então, entender esse jogo, eu acho que é muito importante. E não focar pura e simplesmente no conhecimento técnico que ele tem sobre determinado negócio. Né? Que geralmente, às vezes, é o que a gente tem mais aptidão, é o que começa, né? Por onde começa toda a ideia de negócio. E às vezes a gente gasta 90% do nosso tempo nesses 30% do que realmente representa a gestão do negócio, né? Ainda vou te falar mais. Em relação a isso que você está acabando de dizer. É até frustrante o que eu vou comentar. E hipoteticamente, você adora cozinhar. Uhum. Você monta um restaurante e você se delicia fazendo os seus pratos. Uhum. Agora vamos pegar outro exemplo. Um engenheiro sai da faculdade e adora construir. Ele sai da faculdade, começa a fazer projetos, se delicia fazendo os projetos. Um cara sai da empresa de informática, adora programar. Ele se delicia fazendo software. Só que para você crescer, você tem que deixar de fazer uma coisa que você adora. O dono de restaurante, Verdade. ele vai chegar uma hora que ele deixa de ser o cara que faz para ser o cara que comanda quem faz. O cara que está fazendo projeto de engenharia, ele vira dono de construtora. Ele para de fazer o que ele ama. Software é a mesma coisa. Eu sou um programador. Eu tive que deixar de ser um programador para ser um executivo de software. Verdade. Esse aspecto de mudança de posição passa por um aspecto psicológico e emocional. Sim. Você se desprender daquilo que você gosta, delegar para outro e você fazer outra coisa, nem todo mundo consegue fazer. Com certeza. E você tem que estar disposto, né, a aprender coisas novas. O tempo né? inteiro. Isso é fundamental. Hoje a Oterdata é uma empresa consolidada, né? Quantidade grande de funcionários, mais de 2.000, não é isso? E só que a gente sabe que a Oterdata não nasceu grande, né? Então, o pessoal está curioso para saber como que foi esse começo, né? Se você começou com capital, se você... Enfim, como que foi a sua trajetória inicial aí? A Oterdata é de 1989, então ela tem 34 anos. Eu trabalho desde 82.
Então eu tenho mais de 40 anos de desenvolvimento de software. Dos 19 até os 25 eu era um freelancer. Fazia software para um e para outro. Com 25 anos, eu e meu sócio fundamos a Alterdata e aí a empresa começou a ter uma outra pegada. Nós viemos de famílias de classe média, baixa. A gente não tinha recursos para investir na companhia. Nem eu, nem meu sócio tínhamos dinheiro de papai e mamãe para botar dinheiro na empresa para fazer acontecer. Nós tínhamos que fazer com a nossa própria força de trabalho. Por isso ela nasceu já preocupada com detalhes, controlando os clientes com muito cuidado, controlando o financeiro com muito cuidado. A gente sempre teve um rigor de não ser um bando de programadores trabalhando junto e ser uma empresa de software. Falar isso hoje é muito fácil. Agora, falar isso há mais de 30 anos atrás é outra coisa. Porque lá há mais de 30 anos atrás não tinha nenhuma informação do que era ter uma empresa de software. Quem está montando hoje uma empresa de software sabe que existe um setor de suporte, ele vai ter que montar um setor de desenvolvimento, ele já sabe isso porque o mercado está consolidado. Sim. Naquela época não tinha isso. Então nós tínhamos que fazer por tentativa e erro, ir montando a estrutura. Hoje, a companhia passou esses anos todos, ela está com mais de 2.000 pessoas na estrutura, tem mais de 60 mil clientes ativos que paga todos os meses, tem mais de 110 bases distribuídas pelo país e a gente conquista mais ou menos 800 a 900 clientes novos por mês. Abre aproximadamente 5 a 6 mil prospects, leads novas todos os meses. Isso significa que ela tem uma operação... Quantos leads por mês? 5 a 6 mil. 5 a 6 mil leads. Novas. E converte 800 a 900 clientes. Agora, em abril, foram 1.100. Mas o normal é 800 a 900 aproximadamente. Isso faz a gente entender que é uma operação complexa. Mas ela não nasceu assim. Por que ela chegou até esse ponto? Muito controle administrativo. Ela não chegou simplesmente porque tem um bom produto. O bom produto é básico. É como eu falei, o bom produto, Rafael, é o que empata as empresas. É obrigação você ter um bom produto. É o básico, né? O que desempata são as outras coisas. A Alterdata, com 6 meses de vida, ela já tinha um monte de indicadores de performance. Legal. Eu já sabia quantos clientes estavam ligando, por que estava ligando, o que estava dando de errado, quantos bugs tinha lançado, que programador fez o quê, quantos atendimentos, tempo de atendimento. Eu já tinha isso tudo há mais de 30 anos atrás. Então, ela foi sendo criada com muitos controles, de tal maneira que a empresa tinha que ser administrada na palma da mão. Eu não podia deixar as coisas soltas. E muito treinamento. Porque naquela época, era diferente de hoje, as pessoas não sabiam exatamente o que era trabalhar numa empresa de software. Então, nós tínhamos que ser muito formadores de pessoas. Eu tive que ganhar habilidade de comunicação, para falar melhor. Fiz muito curso de oratória quando eu tinha 20 anos. De expressão verbal, para poder transmitir conhecimento. Naquela época, a gente já tinha apostilas, a empresa era dura, não tinha dinheiro e precisava de treinamento. Sabe o que eu fazia? Porque nós somos de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Nós não somos uma metrópole. Lá não tinha curso disponível. Eu tinha que correr atrás dele. Só que eu não tinha dinheiro para contratar um professor, para treinar todo mundo. Sabe o que eu fazia? Eu vinha para o Rio de Janeiro ou ia para São Paulo. Eu, pessoalmente, fazia um treinamento de alguma coisa, liderança, por exemplo, voltava para a empresa. Na semana seguinte, eu refazia as apostilas todas com o perfil nosso e eu replicava esse treinamento para todo mundo. Era mais barato eu pagar do que pagar para vários. Uhum. Porque era a condição de uma empresa pequena que estava nascendo e que tinha que dar o jeito de treinar as pessoas. Então, eu acho que tudo é possível quando você tem uma cabeça de gestão e uma cabeça preparada, entendendo que o que você faz é parte do sucesso. Você tem que ter outras habilidades para realmente fazer o sucesso acontecer. Né? Legal. E hoje a Alterdata, quais são os principais produtos delas, para contextualizar quem está assistindo a gente e ainda não conhece vocês? Nós somos líderes nacionais da área contábil. Uhum. Então, softwares de departamento pessoal, contabilidade, escrita fiscal, que os contadores usam. Nós temos mais de 30... mais complexa desse país aí, né? Muito complexo. Poucas empresas de software ousam entrar nesse setor. Eu digo pela Rio Quality lá. Cada 1.800 produtos, cada NCM, a origem de cada produto já muda a tributação. Exatamente. Já tenho dificuldade de fazer a parametrização se eu quiser vender para fora do estado. É isso aí. Se eu tenho benefício tributário, já fica mais complicado ainda. Para você ter uma ideia, nós temos, junto com os programadores, advogados.
Por que aí. estão lendo a legislação o dia inteiro e duvido, passando não. para os programadores. A gente tem mais de 30 mil clientes de escritório de contabilidade. Esse é um setor. O segundo setor é o varejo, que aí entra lojas, rede de lojas de todo tipo. Menos farmácia. Farmácia tem um software específico. Tá. Mas todo o varejo, presentes, loja de departamento, tudo isso aí a gente entra e redes também, franquias. Depois, restaurante. Software de restaurante focado em vários o que nós chamamos de subsetores. Porque a gente fala em restaurante, parece que é tudo igual. Mas, na verdade, comida aquilo é uma coisa, à la carte é outra, japonês, pizza. Tem um cara que é só delivery, né? Exatamente. Cada um tem uma característica e o aplicativo é todo configurado para isso. E depois nós temos um RP. O RP pega empresas de médio porte, entra na indústria e entra no atacado. Então, software de vendedores na rua, finanças, estoque, chão de fábrica, PCP e coisas desse tipo. E, por último, uma linha de produtos focada em administradoras de imóveis, que faz balanceio de emissão, balanceio de condomínio, boletos e esse tipo de coisa. Legal. Com essa estrutura, a roda gira. A magia acontece. Legal. Maravilha. Eu assisti um podcast seu e aí eu ouvi uma frase que eu gostei muito que você falou, que é assim: ninguém cresce se não tiver um monitoramento sistemático, né? E eu acho que isso encaixa muito com os donos de restaurante, né? Eu acredito muito nesse monitoramento dia a dia. Eu queria que você falasse um pouco, Bacana. explicasse um pouco isso. Vou te explicar um pouco. Isso aí tem a ver com delegação, né? Quando você é pequenininho, como é que toda empresa começa? Começa com o dono sozinho. Eu empreendedor, né? O dono varre o chão, vende, ele vai lá na cozinha, faz a coisa. E quando você começa a ter um pouquinho de sucesso, aí você precisa de um segundo, você precisa de um cara da cozinha, você precisa de uma menina lá para fechar a conta. Quando você começa a delegar para os outros, o empresário pequeno que não está ligado exatamente o que é isso, ele transfere para o outro, mas não controla. E aí tem um erro grave. Porque a transferência e delegação para alguém, ela tem que ser via monitoramento sistemático. O que é um monitoramento sistemático? Como é que eu sempre fiz minha vida inteira? Se eu vou passar uma coisa para você fazer, eu sempre fiz, agora eu vou passar para você. Primeira coisa que vem na minha cabeça, é de alto risco ou não? Eu posso passar uma coisa para você que é para limpar o chão. Se você errar, não vai quebrar a empresa. Agora eu posso passar para você o controle do caixa. Que se você errar, pode me criar endividamentos e alguns problemas. Então, quando a coisa é de alto risco, eu diminuo o tempo de monitoramento. Às vezes, eu delego, te ensino e vou monitorar todo dia. Todo dia à tarde, Rafael, como é que está isso aí? O que aconteceu hoje? E você vai me dizer e eu vou te corrigir. Não, aqui eu fiquei em dúvida. Não, quando acontecer isso, você faz assim, faz assim, faz assim. Ah, entendi. Amanhã, Rafael, e aí, como é que foi o dia? E aí eu vou te acompanhando. Vai chegar um momento, sei lá, uma semana, 15 dias, um mês depois, dependendo da sua performance, que você está indo super bem. O que eu faço? Eu alongo o monitoramento, passo a te monitorar, sei lá, hipoteticamente, uma vez por semana. Senti que você está indo bem, eu peço um relatório uma vez por mês. Eu tenho coisa na empresa que eu monitoro uma vez por ano. É verdade. Porque agora eu já monitorei. Quando a coisa eu já deleguei de cara algo que não tem risco, ao invés de monitorar todo dia, eu já entro com o monitoramento mensal de repente. Então, o monitoramento sistemático é o que garante que você está fazendo aquela coisa da forma que tem que ser regularmente. De tal forma que você possa crescer sem perder qualidade. Muitas empresas que estão crescendo rapidamente, isso não é garantia que ele vai estar vivo amanhã. Porque pode ser que ele não tenha estrutura, ele vai chegar a um ponto que não é sustentável, ele cai. Então, quando você começa a controlar com rigor os detalhes, estamos fazendo aqui um podcast. Será que ele que está operando ali está fazendo direito? Será que você tem que cobrar dele se o som não ficou legal? Se a imagem não está boa? Será que de quanto em quanto tempo você tem que monitorar essa pessoa? Essas observações o líder tem que fazer. E num restaurante, isso é mais fundamental do que qualquer coisa, porque o restaurante é uma operação complexa. A preparação de prato é complexa, o atendimento é complexo. Então, você tem coisas que dependem de ser humano. O dia que o cara que faz a carne, ele está de mau humor, aquela carne talvez não saia legal. Se você não tiver um processo de monitoramento, sem você perceber, você vai perdendo qualidade todos os dias e vai perdendo cliente junto. Então, o monitoramento sistemático realmente é fundamental
na tua escala, na jornada do crescimento contínuo. Legal. E a gente vem observando até ferramentas nesse sentido, né? Levando para um extremo, mas como nós que trabalhamos com distribuição, 85 caminhões na rua, a gente esteve na NRA, numa feira em Chicago agora, e a gente viu lá as câmeras de captação de comportamento, né? A gente pode dizer assim. E um dos softwares lá que a gente viu, ou dos sistemas lá que a gente viu, ele consegue monitorar com câmera a energia do motorista dentro do caminhão, para saber se ele está pegando no sono, para saber se ele está agressivo, e com isso tomar algumas iniciativas baseadas em dados, que até assim a tecnologia já está ajudando a gente a conseguir quantificar esse monitoramento, né? A necessidade está aí. Exato. E a necessidade faz nascer uma tecnologia para monitorar aquilo. Isso é uma forma de monitoramento. Com certeza. Para garantir que a qualidade está sendo mantida, né? E esse é um tópico que eu gosto muito, né? Porque a gente acaba falando de planejamento estratégico, foi o que você falou. As empresas às vezes crescem muito, surfam uma onda, mas não estão estruturadas para isso. E você citou que no começo da jornada, desde o começo da jornada, a Alterdata sempre teve muitos indicadores. O que hoje você considera os principais indicadores de performance que um empreendedor, um dono de empresa, ele tem que se debruçar, pelo menos mensalmente, e fazer uma avaliação mensal de resultados baseados em alguns indicadores? Então, olha só, lá na Alterdata, no meu computador, que eu sento de manhã, ligo, eu tenho 452 indicadores de performance. Caramba! 452. Ali eu estou vendo faturamento por região, estrutura de vendas, atendimento, felicidade cliente, um monte de coisa. Só que quando você coloca muitos números na frente, muitas pessoas se perdem. Então não é ideal. Como é que a gente constrói os painéis de indicadores? Eu começo do macro para o micro e não o contrário. Tá. Então, quando estou com pouco tempo, eu olho 3 telas e eu já entendi a empresa inteira. Quando eu estou com dúvida, eu vou clicando, eu vou fazendo um drill down, eu vou entrando, detalhando e vou vendo a menor partícula. Vai abrindo o indicador. Vamos usar um termo que eu falo muito em palestras, que eu acho que é bem legal para entender, porque você tem que granular a informação. Quando você olha uma pedra muito grande, por exemplo, faturamento. O faturamento da empresa é algo importante de monitorar, mas é uma pedra muito grande. Se alguém chega na minha sala e fala assim, Vladimir, nós crescemos 50% do faturamento. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Depende de algumas coisas. A maior ocorrência pode ser 90 e a menor pode ser 10. A média dá 50, hipoteticamente. Ou a maior pode ser 51 e a menor pode ser 49, que tua vida é 50 também. Todas as vezes que alguém traz uma pedra muito grande, eu falo, granula. Granula depende do negócio. No meu, por exemplo, eu quero saber isso por estado do Brasil. Eu vou ver qual estado está crescendo mais ou menos. Granula de novo. Eu quero ver por vendedor. Granula de novo. Eu quero ver por linha de produto. E eu começo a entender onde foi o impacto. Onde foi o impacto, positivo ou negativo. Sim. Porque às vezes o negativo eu gero uma ação para corrigir alguém e o positivo gera aprendizado. Por que aquela região está crescendo tanto? O que está acontecendo naquela região que está bom demais? Tem descobriu que tem um vendedor top de linha, descobriu que o concorrente tem uma falha, descobriu que aquela região tem uma necessidade, alguma coisa do gênero. Então é muito importante a gente olhar, primeiro, faturamento, crescimento de clientes. Quando eu falo de crescimento de cliente de um restaurante, alguém olha assim, olha a importância de indicadores. Você nunca deve olhar o indicador sob uma ótica só. Ela tem sempre... É como se fosse perspectivas, né? Cubo, como se fosse um cubo que você vira. Se eu falar para um dono de restaurante assim, olha, o faturamento da sua empresa cresceu, e ele ficar todo feliz, ele não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu quero saber o seguinte, você cresceu vendendo para clientes novos ou vendendo para o mesmo cliente? Você cresceu porque você subiu o ticket e piorou a margem ou não? Você cresceu num número de dias ou cresceu na grade de dias inteiro? Você cresceu num tipo de produto do cardápio ou cresceu em todos? Essas são perguntas que ele tem que saber responder. Sim. E normalmente o empresário, ele não é um empresário, é o ser humano, ele entra na zona de conforto. Quando ele recebe uma notícia boa de uma pedra muito grande, ele relaxa e não aprofunda.
Por não aprofundar, você não sabe o que está acontecendo exatamente e você dá um remédio, uma ação para um escopo que às vezes precisa de coisas diferentes. Às vezes, em algum momento, eu preciso dar um treinamento, às vezes eu preciso otimizar o marketing, depende do que é a coisa. Então, saber cliente, saber faturamento, saber fluxo de caixa, se a gente está fluindo ou não está fluindo. Hoje as pesquisas mostram que no mercado de alimentação o maior motivo de quebra de cliente é fluxo de caixa. Exatamente. E sabe por quê? Porque muitos deles não sabem nem o que é fluxo de caixa. Exato. Quando a gente fala fluxo, que eles pensam que é só o quanto a receber, o quanto a pagar, o cartão de crédito, ele não consegue construir uma estrutura de fluxo que pegue os saldos de disponibilidade de bancos, que projete essa disponibilidade, que veja as coisas que ele já descontou duplicado em banco, não considera no fluxo. Uma série de detalhes para dar exatamente o poder de compra que ele tem para na negociação que ele vai comprar com o fornecedor, ele saber negociar com vocês, que são distribuidores, falar, olha, só posso pagar isso no dia tal. E aí ele ganha poder de barganha. Porque é isso, né? Às vezes você acelerar muito a tua venda, sendo que o teu recebimento é com 60 dias. Só que para você acelerar a sua venda em restaurante você precisa de comida, precisa de insumo. E aí o prazo do fornecedor está em 21, está em 7, está em 14. Quanto de capital você tem que ter para conseguir fazer essa venda acontecer durante 60 dias, que é o prazo que você vai receber a primeira venda que você fez lá? Sabe o que eu falo muito para cliente? Coisa mais fácil que tem é fazer você faturar mais. Você quer que eu dobre o teu faturamento? Facílimo. É só você vender tudo com prejuízo. É verdade. Vende tudo com prejuízo, que você vai ter um faturamento lindo, mas vai quebrar. Mas vai quebrar. Ou seja, a estrutura de resultado, faturamento, fluxo de caixa, quando se junta esses números, os indicadores mostram aquele que está fora do padrão. Não adianta eu crescer sem margem. Não adianta eu crescer se eu estou comprando nos momentos errados e estou ficando sem caixa para pagar. Com certeza. Então, essa união de indicadores vai fazendo a coisa acontecer. E às vezes o dono de restaurante, ele é muito prático. Ele é um cara muito bom no que ele faz. E aí ele peca nessa gestão. Exatamente. Sim. Nas outras coisas que são fundamentais para o negócio voar, né? E a gente também não tem um sistema bancário que colabora, né? Hoje os donos de restaurante, principalmente dos menores restaurantes, né? O cara que não é uma rede grande, né? Hoje ele é prejudicado muitas vezes pelo banco, né? Em tarifas abusivas, né? Crédito quando ele toma no banco. Um exemplo, aconteceu já muito comigo de o gerente me ligar, Rafael, consegui aqui um empréstimo com uma taxa de juros de 1%. Aí eu falei, 1% vem aqui, cara. 1% é lindo, né? Vem aqui. Aí o cara vem aqui. Só que eu sei fazer a conta, né? Aí eu boto a minha calculadorazinha lá da HP, pá. Eu falei assim, meu camarada, isso aqui tá 3,5. Você falou 1% no telefone pra mim. Não, então veja bem, é porque essa aí é a taxa efetiva, porque tem um não sei o quê, tem a taxa do seguro, o IOF, não sei o quê. Ou seja, só que o cara, às vezes, não sabe fazer essa conta. Só pega, só assina. Eu, assim, sei fazer, mas tem gente que não sabe. E aí o cara, fechei 1%. O cara só sabe, faz a conta da cota de quanto que ele pode pagar por mês, né? E aqui a gente tá falando sobre isso não julgando e condenando as decisões, e sim porque elas podem e devem acontecer se você planejar e organizar. Sim. O que não pode é simplesmente tomar a decisão sem fazer essa conta, porque hoje a Rio Quality atende 13 mil clientes do mercado de alimentação, de restaurante. E o que muitas vezes acontece é se capitaliza, se pega o recurso de terceiro, sem antes combinar com toda a cadeia de fornecimento. E aí fica aquele desespero. Pelo amor de Deus, o fornecedor não tá me dando prazo. E agora? E eu não consegui negociar com a taxa do delivery e não sei o quê. E aí fica assim aquela dor de cabeça começando a acontecer, né? Muitos deles, cara, eu acho que um outro elemento que às vezes em algumas apresentações eu falo também é sobre matemática, sabe? Porque no Brasil a gente está acostumado a não gostar muito de matemática desde o colégio. É um trauma, né? Se você for no colégio perguntar para as criancinhas, falar assim, qual a matéria que você mais odeia? 80% odeia matemática. Então, chega nessa hora que você se torna empresário, você tem que saber o mínimo de cálculo. Sim. Você não precisa ser um cientista, mas tem que saber o mínimo. Você tem que saber fazer uma regra de 3, tem que saber entender um gráfico, você tem que saber fazer uma curva para entender que aquilo não está legal. E as pessoas não querem, porque tem aquela coisa na cabeça, não, eu não gosto disso. Eu gosto de fazer o produto em si.
Só que isso é uma falha, cara, é um erro violento. A gente precisa administrar um negócio muito mais por indicadores do que por sensibilidade. Sim. A sensibilidade ela tem que acontecer um pouquinho, 10%, 15%. Mas não. A maioria você tem que tomar decisões baseadas em indicadores de performance na menor partícula possível. Na granulação, para você entender que remédio você dá para cada tipo de doença. Sim. Esse produto eu preciso melhorar a qualidade, esse eu preciso divulgar, esse funcionário eu tenho que treinar, esse eu tenho que demitir, esse eu tenho que mudar uma linha de produtos. Então você tem que entender os pedacinhos para gerar ações pontuais. Exato. E aí a gente volta lá na premissa da literatura do marketing, né, por Kotler, de uma forma mais sintetizada, que é tudo que é medido pode ser melhorado, né? Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas evitam fazer a conta com medo de ter a notícia ruim. E aí perde a oportunidade de falar assim, cara, se você tem um bom produto, eu tenho em mente aqui uma rede de restaurante que a gente atende, de chefe famoso, que o cara já abriu e fechou mais de 5 vezes o restaurante. E todos os restaurantes são excelentes. Só que ele não se debruça pela gestão de estoque, pela gestão de CMV. Eu pergunto, você tem uma planilha de produtos para sabendo como é que tá a compra com cada um? E a gente não faz isso aqui não. Cara, tu pode ser o melhor chefe do mundo, mas se você não fizer essa gestão, você não vai conseguir tornar o teu negócio lucrativo. E o jogo é deixar o negócio em pé, é ganhar dinheiro, é as pessoas estarem ali dentro e ganhar dinheiro. Isso é igualzinho empresa de software. Eu conheço vários empresários de software excelentes tecnicamente, fazem produtos maravilhosos, que eu fico impressionado. E ele quebra. Várias vezes. Já aconteceu isso várias. Já vi Com vários. certeza. Por quê? Porque ele é um cara ligado à área técnica. No livro que eu escrevi há alguns anos atrás, tem um artigo do livro que eu chamo de A Passagem. A passagem é aquela fase que você tem que deixar de ser um técnico e ser um executivo. Uhum. Você deixar de fazer uma coisa, delegar para o outro, monitorar, e você está numa outra posição. A grande maioria não consegue fazer essa passagem, porque não tem indicadores, não tem método, não sabe delegar para as pessoas, contrata pessoas erradas. Verdade. Ele peca em algumas coisas que ele não consegue fazer essa passagem para cá. Na área de desenvolvimento de software, por exemplo, mais de 90% das empresas de software do estado do Rio de Janeiro tem menos de 10 pessoas. Aí você fala, pô, mas por quê, cara? As empresas são ruins, são fracas, os empresários são negligentes? Não. Simplesmente falta esse skill, que são os 70% que eu estou falando. Ele é muito bom nos 30% e ele é fraco nos 70%. E eu acho que é exatamente por isso que o volume de restaurante quebra muito. Sim. O setor de restaurante é um dos que mais quebram. Sim. Estatística do Sebrae. Com certeza. É o que mais quebra. E por quê? Porque os caras não sabem fazer a comida? O cardápio é ruim? Não. Ele não tem os 70% de skill. Sim. Por isso que eu acho que vocês e o podcast de vocês é impressionante. O público tinha que ter, não é 100 mil visualizações, não. Já tinha que ter 1 milhão. Porque Verdade. o que vocês estão transmitindo para eles Virtuoso. é os 70% que faz a magia acontecer. Verdade. Não adianta ensinar esse cara a fazer a comida que ele sabe, cara. Sim. Onde ele compra, ele sabe. Agora, o restante é o que agrega valor. É. E às vezes a galera tá esperando o segredo do sucesso, né? Vou assistir lá o Vladimir, que ele vai me falar que ali vai ter uma fórmula de margem, de não sei o que ele vai... Não E é nas assim. entrelinhas, né? Exatamente. É na troca com as pessoas, é nessa sensibilidade dos 70% do soft skill, né? E que até cair a fichazinha realmente em cada gestor lá, demora tempo. Mas vamos chegar no Falando milhão lá. em habilidades, né? Na literatura de startups, né? Fala que para você abrir uma startup, você tem que ter pelo menos 3 skills no seu time ali. Se você não tiver essa competência, você vai ter que ter alguém que faça. Então você tem que ter um cara de tecnologia, você tem um cara que eles chamam de back office, que é o cara que faz toda essa gestão interna, e um cara comercial. Ou seja, um cara de tecnologia, um cara que vai trabalhar o comercial e um cara que vai trabalhar o back office ali, toda a gestão. E aí, Vladimir, não sei se você concorda com isso e quer saber se concorda ou não. Você acha que como isso funcionaria num restaurante? Falando esse papo aqui, talvez a gente teria que o cara ter a skill, sei lá, de saber fazer a comida, enfim, o que você... Então, eu acho que está certo, isso aí está certo. Se a gente levar para o mundo do restaurante, e vamos pensar no restaurante que está inaugurando hoje. O cara que está inaugurando um restaurante hoje, se ele não for um investidor, ele pode estar... Eu posso montar um restaurante, não sei cozinhar nada, mas eu posso ser um investidor. Eu vou precisar de alguém que cuide da produção.
Quem é no meu negócio? É um programador técnico. Quem é lá? Eu vou ter que contratar um cara muito bom, que é o chefe. Exato. Eu tenho que ter esse cara. Eu tenho que ter também alguém que é bom de vendas. Eu tenho que botar... As pessoas têm que saber que o restaurante existe. Eu tenho que controlar o volume de cliente que está entrando. Eu me lembro na pandemia, alguns clientes precisando de delivery, e eu questionava para ele, cara, enquanto não tem, telefona para os clientes, pô. E ele falou para mim, eu não tenho o telefone dos clientes. É Eu verdade. falei, cara, como é que você é o dono de um restaurante? Você não sabe quem está comendo? Não sei. Ele entra, come, paga e vai embora. Quer dizer, falta uma arma de guerra. Sim. Quando você passa a ter essas armas de guerra, quando as flutuações acontecem no mercado, você está preparado, cara. Não adianta você ir hoje em dia para o campo de batalha com a espada. Já foi tempo disso, né? Eu tenho que ter uma arma mais tecnológica, né? Sim. É a mesma coisa. Então, se a gente hoje tem um cara de marketing, com visão de marketing e vendas, tem um cara de produção, que é o cara da cozinha, e tem alguém de back-office que está responsável por custos, aí o restaurante funciona. Às vezes é o mesmo cara. O cara, por exemplo, que faz venda, na Alterdata, quando ela começou, eu era o cara de vendas e o cara do custo. Sim. Eu olhava os números, compra, venda, eu olhava a contratação, fazia estatísticas para saber o salário das pessoas proporcional ao que a empresa estava tendo de rentabilidade. Porque eu sempre gostei muito de cálculo. Quando a empresa começou a crescer um pouquinho, eu coloquei um cara para fazer isso, para me soltar para vendas. Aí fui para vendas e marketing e teve alguém fazendo o back-office para mim. Daqui a pouco esse cara ficou sobrecarregado, bota um assistente nele. Eu não conseguia fazer venda sozinho mais, monta um time de vendas. Aí você vai estruturando, mas a essência dos 3 pilares, produção, back-office e o comercial, faz todo sentido. Tem fit em muitas empresas, né? E a gente estava falando sobre a parte comercial e me chamou a atenção. Algumas vezes você falou sobre o vendedor na Alterdata e citou aqui alguns indicadores que me chamou muita atenção, como a geração de leads, 5.000 leads, 6.000 leads, como a conversão de 800. Hoje, dentro do seu time comercial, existem profissionais responsáveis por cada etapa do funil. Você comentou aqui sobre a geração de leads, mais de 5.000 leads por mês, conversão, cerca de 800 leads, 1.000 leads por mês. E isso é grande tesouro aí nos olhos de donos de restaurante, né? Tá todo mundo tentando gerar novos leads, aquecer esses leads e fazer com que os clientes saiam lá das redes sociais, saiam lá do outbound, que às vezes é criado, do buzzdoor, do outdoor, e cheguem até os restaurantes. Como que você organiza isso dentro do seu time comercial? Legal. E pegando um gancho dentro dessa pergunta do vendedor, você acredita que a profissão do vendedor ela tá com os dias contados com o avanço da tecnologia? Vou começar por essa pergunta aí. Por Não, favor. vendedor vai precisar sempre. Legal. Existem algumas teorias A que gente dizem... tá ouvindo isso de alguém que tá dentro lá de empresa de tecnologia, hein, galera? Existem algumas teorias que dizem o seguinte: ou você é vendedor ou você trabalha para os vendedores. Porque tudo na empresa depende de vendas. Verdade. Não adianta eu ter o melhor carro do planeta se ninguém vender esse carro. Se eu ter o melhor software do planeta e ninguém conseguir vender o software. Se tiver o melhor prato no restaurante e ninguém conseguir vender. Verdade. Não adianta. Nós temos que ter uma estrutura comercial. E dentro dessa estrutura, lá na Alterdata, uma empresa de serviço, a gente divide isso em vários pedaços. Os clientes, as leads novas, os clientes novos, não vamos chamar cliente ainda não, o prospect. O prospect novo, ele pode vir de algumas frentes. E às vezes ele vem de um 0800, que a gente colocou anúncio, sei lá, em algum lugar, dentro de uma revista. Sim. Às vezes ele vem de uma mídia digital, ele veio de um anúncio de Instagram, de LinkedIn, e chegou a um ponto. Às vezes ele vem de um evento, um Uma stand feira e tal. que a gente fez. Às vezes vem de uma palestra que eu ministro. Eu ministro palestra para mais de 1.000 pessoas, às vezes aí vem leads dessas palestras. Quando ele bate dentro da companhia, tem um conjunto de pessoas para recepcionar isso, com o veículo que foi usado. 0800, chat, e-mail, quais são os veículos. Quando bate, às vezes, 30 e poucos % tem condições de fechar nesse ato. Tá. Porque a gente faz demonstrações online, apresenta o produto e fecha. Muitos clientes precisam de visita. Ele quer ver com alguém lá na empresa dele. Quando acontece isso, pelo CRM, a pessoa digita, o sistema identifica a região
e automaticamente encaminha para o líder daquela região. Por exemplo, bateu, sei lá, um 0800 lá em Teresópolis, mas é de Salvador. Então, quando alguém cadastrou no CRM, o sistema percebeu que é de Salvador, já aponta para o gerente de Salvador e fala, olha, tem que fazer uma visita nesse aqui. Ele é acionado, agenda e faz a visita. Dali para frente, ele pode, uma pessoa abriu, uma outra visitou e pode uma outra fechar. Uhum. Esses 3 profissionais aqui compartilham os comissionamentos e o interesse de fechar aquele determinado negócio, com comissões diferentes, cada um tem um peso aqui dentro desse processo, e isso faz a magia acontecer. Legal. Às vezes, esses 3 pedaços aqui é a mesma pessoa. Tá. Por exemplo, eu estou aqui trabalhando com vocês agora, desci para ir embora, passei aqui na frente de uma loja, olhei aquela loja, fui lá na loja e falei assim, você conhece a Alterdata? E ele fala, não. Eu falei, olha, eu sou vendedor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, legal, deixa eu demonstrar para você. Fechei. Uhum. Eu abri, eu demonstrei Sim. e eu fechei. Ok. Aí esse cara ganha uma comissão ótima, porque ele pega todos os 3 pedaços. Entendi. Então, os técnicos... Você remunera de acordo com a etapa. Com a o sucesso da etapa. Eu quero, na verdade, que o vendedor nosso, que foi naquele bairro fazer uma apresentação agendada, que ele aproveite e visite outros nas redondezas. Ok. Ele foi fazer uma demonstração num restaurante, mas do lado do restaurante tem uma loja de roupa. No outro lado tem um contador. No outro lado tem um... Ele está treinado para vender o produto Tá. para esses diferentes perfis Tá. de cliente. E hoje tem vendedor que é muito mal acostumado. Ele só quer ficar sentadinho esperando chegar aquele lead perfeito que ele vai apresentar e vai fechar, né? Não. E aí você acaba fazendo... Tem um fenômeno que a gente chama de open bar de leads, né? Que é aquilo, o cara ele fica só acostumado a receber, não trabalha aquele lead direito, né? E aí isso é bem interessante que ele falou, dele comissionar o cara por cada etapa, que aí isso vai motivar o cara a ir Rafael, atrás. você vê diferença absurda. Você vê 2 vendedores na mesma região, um ganhando triplo do outro. Aí você fala assim, nossa, ele está vendendo muito mais. Aí quando você olha a quantidade de clientes que conquistou, é bem parecido. Qual é a diferença? Que um fez as 3 etapas, Verdade. o outro só fez uma. Então, outros de outros lugares compartilhou comissionamento. Então, ele acaba ganhando menos. Então, o que nós queremos, na verdade, é tirar a zona de conforto. É mostrar que vendas não é passiva. Você não pode ficar sentado atrás da mesa esperando o cliente vir. Você tem que ser proativo para fazer as coisas acontecerem. E no restaurante é a mesma coisa. Eu tenho que ter um processo de atração. Eu tenho que ter um processo de indicação. Eu tenho que falar com a região. Eu já tive casos de restaurantes lá em Teresópolis, da nossa matriz, que o dono do restaurante vai lá na minha empresa e fala de mim, o que eu posso fazer para atrair os teus funcionários para irem no meu restaurante? Isso é prospecção ativa. Verdade. Ele está me prospectando, ele está querendo arrumar uma maneira de acontecer uma atração. Enquanto outros estão parados esperando o dia que alguém vai querer ir lá no restaurante dele. Sim. Você sabe que uma das dificuldades que a gente tem com o JJ é o seguinte, porque geralmente meu time comercial ele fecha o software com o dono do restaurante. Só que quem opera o delivery não é o dono do restaurante. Geralmente é um gerente. E aí aquele cara, aí que eu acho que vem o erro, ele não ganha comissão sobre o faturamento do restaurante. Ele ganha um salário, às vezes ele é até comissionado, mas por uma outra coisa, pelo delivery não recebe comissão. E aí o cara olha pro JJ assim, putz, mais uma plataforma. Já tem essa aqui, já tem a outra, mais uma pra eu ter que aprender, pra eu ter que tirar pedido. Ou seja, o cara ele faz de tudo para dificultar. Pra botar pra fora a plataforma, pro patrão desistir de fazer delivery próprio e ele falar assim, não, cara, isso aqui, ó, patrão, isso aqui não serve não, isso aqui não é bom não. Por quê? Porque na verdade ele não quer. Agora, e aí eu acho que esse é o erro dos restaurantes. Eu acho que, cara, pro teu time remar com você, é lógico, tem que ter uma cultura forte, mas eu acho que tu tem que ter um incentivo pra fazer ele remar junto. Ele tem que entender que quanto mais o restaurante vende, mais ele se dá também. E é exatamente o que você falou. É isso mesmo. E eu ia perguntar até para vocês dois. Em casos onde esse lead ele chega através do impacto de uma palestra sua, de uma mídia online, e ele entra num contato de atendimento. Esse contato de atendimento na empresa de vocês, ele é uma célula de CS, de Customer Success, ou ele é efetivamente dentro da área comercial, da venda? Comercial. Dentro da área de venda. Comercial. Ele só vai ser Customer Success depois que ele se torna cliente. Por uma fidelização e retenção. Enquanto ele está ainda no processo de negociação, que a gente faz o acompanhamento, olha, a gente considera o suspect primeiro. Ok. O que é suspect? O vendedor bateu
em 100 empresas. Das 100, 40 quiseram pelo menos conhecer alguma coisa. Esses 60 que ele não conseguiu, não vai gerar negócio. Ele é um suspect. Os 40 viram prospect. Dos 40, ele começa a negociar, demonstrar, mandar proposta e tal. E o funil vai descendo até chegar na conversão. Essa conversão do ponto mais alto até o mais baixo, a gente mede na empresa por produto, por filial, por vendedor. Então a gente sabe que o vendedor Joãozinho, no produto X, qual é a conversão que ele tem. Legal. E a gente sabe os tempos. Quanto tempo demora na abertura até fechamento da linha de produto tal. Quando eu sei esse tempo, e eu tenho um funil que eu vejo que eu tenho, por exemplo, 2.000 negócios em andamento, que passou de 60 dias, por exemplo, ele está fora do funil, não vai fechar. Eu não posso fazer meta. Já perdeu o potencial, né? Exatamente. Como é que eu vou fazer a meta em cima de algo que eu tenho certeza matematicamente que eu não fecho? Sim. Então, tem que entender um pouquinho de matemática para ir criando esses modelos. Isso, a gente tem aqui um CRM que dá pra gente exatamente esses números aí e faz uma diferença absurda, né? Porque você olha, às vezes, por exemplo, eu percebi que o primeiro touch, o primeiro touch aqui assim, é o tempo que o cara demonstra interesse e você vai falar com ele. O primeiro touch a gente está demorando de, às vezes, 6 horas para falar com o cliente. Quando a gente reduziu do contato que ele faz com você até você entrar em contato para fazer a primeira apresentação. A primeira abordagem, E aí eu arrumei uma maneira de a gente fazer isso quase que imediato. O cara falou comigo já na mesma hora. Cara, a gente aumentou em 20% a conversão. É bizarro assim. Mas por que isso? É porque é emocional. A venda, as pessoas pensam que a venda é algo racional. Não é. A venda é algo emocional. Exatamente. Você está andando num shopping, olhou uma camisa lá, você, caraca, vou ficar lindo nessa camisa. Você vai lá e compra. Chega em casa e fala, para que eu comprei esse troço? Já tem o teu quase parecida, mas foi a emoção. Se você demora a ter o contato, a emoção passou. E o cara começa a racionalizar. Se ele começa a racionalizar, ele te equipara com o concorrente pelo preço. Ele perde aquele encantamento. Sim. Então é muito importante que o vendedor seja uma pessoa de encantamento. O restaurante é a mesma coisa. Eu não vou no restaurante porque eu estou com fome. Eu vou no restaurante porque eu quero impressionar minha esposa. Que você quer eu quero que ela com a fique família, feliz. Então, chego na hora, o cara me atende como se eu estivesse com fome, eu não volto lá mais. Verdade. Porque eu não quero comer, eu quero um momento. É diferente quando eu tô com pressa. Hoje eu cheguei aqui apressado para almoçar. Eu não estava preocupado, eu queria comer, que eu estava com fome. É diferente. Então, o dono de restaurante, quando começa a perceber as emoções das pessoas, você consegue dar mais resultado. Você começa a entender melhor que a compra daquilo não é racional. Sim. Ela é emotiva. A luta vai ser sempre dos negociadores, né? Tanto do vendedor quanto do comprador, sempre para tentar jogar o comprador por um lado racional, mas o fundo é sempre emocional. Exatamente. E você citou uma coisa que eu extraí da experiência de ter ido lá para a NRA, que não foi algo que eu aprendi em palestra nenhuma, foi algo que eu consegui captar vivendo, sentindo ali cada troca. A cultura o mercado de alimentação fora do lar nos Estados Unidos ele é muito mais maduro financeiramente do que aqui no Brasil, né? Acho que 75% do gasto com alimentação das famílias americanas já são fora de casa nos Estados Unidos. Aqui está acho que em 35%. 32%. Então, o americano, né, ele já está acostumado a comer mais fora de casa do que dentro de casa. E o dono de restaurante lá, ele entende que o que ele está vendendo lá é um serviço. Tanto que o mercado lá se chama Food Service, porque tem serviço naquela operação. Então, a maior preocupação de todos os colaboradores e do dono de restaurante não é vender mais uma sobremesa, vender um drink para você que sentou. Não é a torto e a direita aumentar o faturamento, te empurrando alguma coisa. Você senta na mesa, ele já te coloca uma jarra d'água. Aí você tem acesso a um banheiro limpo. Aí ele tem uma estratégia lá no final do seu checkout para você aumentar o tamanho da sua batata e fazer um upselling. E assim, naturalmente na sua jornada você se sente que você foi melhor servido e você consegue realmente ter ali aquela retenção daquele cliente. Então,
o entendimento de que esse aqui não é um negócio de arroz e feijão e batata, e sim é um negócio de agradar aquela família, agradar aquele casal, agradar aquele jovem, porque tem diferentes perfis de restaurante, Sem chegar rápido no cliente, chegar quentinho no cliente, chegar com uma embalagem Esse é a pegada, entender isso é um diferencial de posicionamento de marca, de posicionamento estratégico. E eu acho que é uma coisa que aqui no nosso mercado a gente está gradativamente melhorando nesse sentido. Concordo 200% com o que você está falando, porque realmente é isso que funciona. E às vezes os donos de restaurante ficam tentando olhar para alguém de sucesso e fazer igual. O que será que o McDonald's faz? O que será que o Burger King faz? O que será que... Esses caras têm outra realidade. De repente o teu negócio, ele tem que ter uma outra pegada. Então você tem que olhar, entender e ajustar para aquele mercado que você está, atendendo às emoções das pessoas. Então concordo plenamente contigo. Com o JJ, né? A gente fundou o JJ em 2019 para cá. Eu passei a ter um contato muito próximo com o dono de restaurante. Então, eu praticamente converso com o dono de restaurante todos os dias. Então, passei a viver as dores do cara, entender quais são as dificuldades. E muitas das lastimações do dono de restaurante, eu começo a ouvir o cara reclamar daquilo. O problema é o marketplace, o problema é o ponto, o problema é o cliente, o problema é o motoboy. Ou seja, ele culpa todo mundo, mas nunca culpa a si. Sabe? E eu percebo que isso é um problema de liderança, sabe? É um problema dele. O problema todo é dele. Eu percebo assim, cara, o problema não é do ponto, não é do motoboy, o problema é desse cara que tá fazendo tudo errado. Então, assim, o Vladimir já tá à frente da Alterdata há tanto tempo e pelo tamanho da empresa, pelo número de funcionários, pelo sucesso que ela já alcançou, é inquestionável que você hoje é um excelente líder. E eu queria que você falasse assim pra gente quais são, na sua visão, as melhores características para um líder hoje. E o que um líder também não deve ter. Deixa eu discordar de uma coisa de você. Quando você fala assim, ele culpa o motoboy, isso é um problema de liderança. Não. Isso não é um problema de liderança ainda. Isso é um problema de organização, de método, de visão. Ele não consegue perceber que determinadas coisas têm que ser feitas de determinadas maneiras. Ele deixa muito solto o cara do motoboy fazendo do jeito que ele quer. Ele deixa o cara da cozinha fazer do jeito que ele quer. Isso não é liderança, isso é metodologia. Liderança é quando você tem um time já estruturado, que todos te admiram, que você consegue impor alguma coisa e eles fazem sem notar que estão sendo comandados. É quando você cria uma motivação que todo mundo tem orgulho de trabalhar contigo. Aí nós estamos falando de liderança. Então, eu acho que o primeiro passo, antes de você pensar em ser um bom líder, é você entender que para você crescer, você tem que ter método. Você não cresce deixando cada um fazer as coisas do jeito que ele quer. Vira uma zona a empresa. Vira algo incontrolável. Você tem que entender claramente o seguinte: quais são os elementos de risco da companhia. No caso de um restaurante, por exemplo, eu não sou da área de restaurante, mas sem sombra de dúvida, se tivesse aqui meia dúzia de donos de restaurante, eles iam falar a mesma coisa. Eles iam combinar. Por quê? Cliente é importante, qualidade de produto é importante. Se ele conseguir elencar 4, 5 coisas, meia dúzia de coisas que são fundamentais e criar um método para controlar cada uma, qual é o método de atender o cliente bem? O que o garçom tem que fazer? O que a pessoa tem que falar? Tá? Para fazer o produto. Como é que é a preparação? Os pratos têm que chegar junto na mesa, quente, tal. Outra situação, como é que controla? Quando você cria essa metodologia, a empresa começa a rodar igual um reloginho. Agora vem o segundo passo. Como é que você monta um time para executar essa metodologia? Aí é liderança. Como é que... Agora junto, eu tenho que saber contratar o garçom, eu tenho que motivar esse garçom, ele tem que estar feliz fazendo o que ele faz. Tudo isso aí é a maneira como o líder se comporta, como é que ele influencia as pessoas. Então, uma das competências essenciais para um prestador de serviço é você ser bom com gente. Se você é dono de restaurante e você não gosta de gente, meu, muda de profissão, porque não serve. Então, eu já escutei de dono de restaurante falar assim, cara, meu restaurante está indo bem, mas, rapaz, odeio lidar com pessoas. Pô, você tá na profissão errada. Escolheu servir os outros. Pô, clientes são pessoas, funcionários são pessoas, e o fornecedor é de servir. Exatamente. Então, você tem que ser hábil. E outra, em função disso, o que é importante a gente fazer então, Rafael? Ter autoavaliação.
Eu digo muito isso em alguns treinamentos, que eu sei que esse cara, você tem que, por exemplo, aqui agora, eu chegar aqui agora e falar todos os meus pontos fracos, talvez seja um pouco constrangedor. Agora, eu tenho que ter coragem de chegar à noite, trancado no banheiro, olhando pro espelho e falar para mim mesmo, cara, você é muito ruim nisso, 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 nisso. Você tem que se dar tantos meses para resolver isso, tantos meses para resolver aquilo, tantos meses para resolver aquilo. Quando a gente tem uma autoavaliação, que ela vem da nossa observação e vem do feedback de terceiros, você entra num ciclo de melhoria. Aí o líder começa a ser um líder ouvinte que se transforma em outra pessoa. Todos nós temos defeitos. Você tem um monte de defeitos hoje. Eu tenho os meus, ele tem os dele, todo mundo tem. A gente não precisa expor a gente para os outros, mas nós temos que saber quais são. O dono de restaurante é a mesma coisa. Ele tem que ter a capacidade de ouvir o cliente quando reclama de um produto que está ruim, ele não se defender, mas entender. Quando ele começa a compreender as fraquezas, ele entra num ciclo de melhoria. E aí se transforma. Nós estamos falando de psicologia junto com metodologia, com capacidade de comando de pessoas. Então, essa área é linda, cara, e pode mudar um negócio completamente. Cara. Eu gosto muito do conteúdo do Simon Sinek. E ele tem uma frase que acho pertinente ao que você falou sobre metodologia, que não é liderar pelo controle, e liderar pelo contexto. Assim que as pessoas entendem, né, o processo e o porquê do processo, o impacto de cada processo, que realmente faz mais sentido. E aí você passa a não ser um líder porque as pessoas te obedecem. E aí, só radicalizando o termo, as pessoas te temem, mas sim porque as pessoas querem seguir aquela visão, né? Então, líder é aquele que é seguido por alguém, né? Então, não é alguém que tem alguém debaixo de você. Então, eu vou falar isso com outros termos. Por favor. Líder não é vaqueiro. Que você vai assim, vamos, gente, vamos, galera, vamos, gente. Líder não. Líder é Jesus Cristo. Que ele ia na frente e os outros seguiam. Verdade. Então, o líder de verdade é aquele que comanda e o time não percebe que está sendo comandado. Eles vão fazendo e vão olhando. A minha equipe sabe que eu estou aqui hoje. Eu passei para o time que eu estou aqui hoje. Eu tenho certeza absoluta que todo o meu time vai assistir esse podcast. Alô, vamos curtir aí, hein? Se inscrever no canal, hein, galera? Se inscreve no canal, aproveita, compartilha. Porque isso é a magia. Exato. A magia é essa. Da Exato. mesma forma que eu respeito o meu time me admira. E essa troca faz a magia acontecer. Não, isso é poderosíssimo e pra gente que tá aí começando a jornada, é reconfortante porque influencia a gente ir mais nessa linha. Olhar você, líder de uma empresa de tanto sucesso, reforçar que, líderes, gestores, prestem atenção nisso, porque isso é importante, isso pode mudar, isso pode ser uma vantagem competitiva, que é o que a gente tanto busca na organização, reforça que a gente consiga se preparar cada vez mais nessa direção. Eu tive a oportunidade de visitar o Google numa viagem que eu fiz para a Índia agora, e uma das coisas que eles citaram que eles têm no processo deles lá é a avaliação de líderes pela equipe. Então, a gente já está buscando algumas metodologias para você fazer pesquisa dentro dos seus departamentos para os liderados analisarem o líder. Então, eu vou te falar como é que funciona a Alterdata. Por favor. A gente tem uma pesquisa lá que quando a empresa tinha umas 40, 50 pessoas, hoje tem 2.000, mas quando tinha uns 40, 50, eu comecei a ficar desconfortável, porque eu passei a não conhecer as pessoas direito. Antes, eu sabia quem casou, quem não casou, quem tinha filho. Recebi o convite, né? Eu sabia, porque você estava lidando com as pessoas. Hoje, com 2.000, quando eu entro no elevador, eu tenho que olhar o crachá assim, porque eu não conheço a totalidade. Nós criamos uma pesquisa quando lá tinha uns 50 pessoas, mais ou menos. Essa pesquisa é uma vez por ano, múltipla escolha e dissertativa. Então, eles podem escrever uma carta se quiser. E nessa pesquisa, quem lê essa pesquisa sou eu. O gerente dele direto não tem acesso às fontes de dados. Ele pode meter o pau no chefe dele, porque eu preciso saber o que está acontecendo lá. Então, já tivemos casos graves de ter que fazer correções e intervenções. E quando eu leio aquela pesquisa, me dá o calor queimando minha pele de problemas. E aquilo me gera uma ação pontual, que é mágico, porque me dá autoridade, faz com que eu mostre respeito meu frente ao time. Sim. E é muito importante, que um detalhe. Lá na empresa nós temos 3 prédios lá em Teresópolis. Um deles, o primeiro, a frente de vidro e a traseira dele é de tijolo,
Quando estava sendo construído, eu e meu sócio olhamos e falamos, poxa vida, não pode abrir uma janela, porque a prefeitura não deixava, que o prédio era muito próximo do vizinho. Podia abrir uma janelinha fininha. Eu falei, vamos abrir uma janelinha fininha para entrar uma luz, as pessoas olharem o passarinho passando, para ficar só trabalhando com fluorescente aqui. Pô, não é legal, era bom que tivesse uma janela. Abrimos a janelinha, o prédio começou a funcionar. Todo dia eu chegava, olhava aquela janela e falava, cara, eu sou um cara legal, né? Olha como eu estou preocupado com as pessoas, tal, com aquela janelinha ali. 2 anos depois, naquela época a pesquisa era em papel, hoje é tudo eletrônico, mas naquela época era em papel. Eu estava lendo uma pesquisa, vem uma pessoa e fala assim, eu não sei quem foi o retardado que fez essa janela, porque essa maldição dessa janela, entra um sol aqui desgraçado, brilha o monitor, eu não enxergo nada, eu vou pedir um guarda-sol para trabalhar. E eu olhei aquilo e falei, que é isso, cara? Minha janela é maravilhosa. Mas o bom líder tem 2 ouvidos e uma boca. Escuta mais e fala menos. Separei uma pesquisa, continuei lendo. Veio uma outra pessoa e falou, essa janela é ligeiramente inconveniente na parte da manhã, porque o sol nasce naquela posição, tal. Eu olhei 2 pessoas, mandei um e-mail para a empresa inteira e falei o seguinte, pessoal, olha só, tem um conjunto de pessoas reclamando da janela. Eu queria que retornasse um e-mail para mim, por favor, quem se incomoda com essa janela na parte da manhã. Vieram 62 e-mails amaldiçoando a janela em meia hora. Eu falei, cara, no dia seguinte tinha uma cortina. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o líder cria coisas que não está acertando. Mas quando ele tem humildade e ferramentas, ambiente, para o grupo falar, a coisa acontece. Verdade. Porque você se autoajusta. Então, a estrutura de liderança, ela tem que ser de uma maneira que todo mundo confie. Nessa pesquisa na Alterdata, eles confiam que eu não vou expor ninguém. Então, quando alguém fala alguma coisa que eu preciso intervir, eu copio e colo um pedacinho da pesquisa, mando um e-mail para aquela pessoa, e fala assim, Joãozinho, você escreveu isso aqui. Eu preciso intervir no teu setor. Você me autoriza a falar com o teu líder sobre isso aqui ou você quer que eu não te identifique? Eu peço autorização. Às vezes é uma pessoa que tem 3 meses em casa. Já escutei pessoas falando assim, Ademir, eu sou da manutenção da limpeza. Você está me pedindo autorização? Eu falei, estou te pedindo autorização porque você confiou em mim. Esses comportamentos são comportamentos que vão dando credibilidade. Segurança, né? E vai fazendo as coisas acontecer. O líder, o dono de restaurante que está nos ouvindo, você não é melhor do que quem está fazendo a comida. Você não é melhor que o garçom. Você não é melhor do que a menina que está fechando a conta. Você é simplesmente o orquestrador desses talentos. Se você não tiver isso na sua mente, você nunca vai ter um time forte para fazer a magia acontecer. Fiquei até arrepiado aqui. Isso aqui queria perder esse programa aqui, tá perdendo alguns anos de aprendizado. A gente está falando de liderança, está falando de pessoas, está falando de ambiente. Hoje, dentro do mercado de tecnologia, eu acho que do mercado de uma forma geral, mas dentro do mercado de tecnologia altamente aquecido, eu não sei o quanto é difícil a contratação de mão de obra. Mas como que está o índice de turnover dentro da Alterdata? Nós de tecnologia estamos passando um problema nos últimos 2 anos, Rafael deve estar sentindo isso aqui também. Há uma evasão, falta de programadores violenta no mercado. Há uma carência violenta, porque quando a Alterdata foi fundada, quem contratava programadores eram as empresas de tecnologia. Hoje, todo mundo fábrica de carro, de geladeira, todo distribuidor, todo mundo precisa de programadores. Então, o mercado não consegue ser abastecido. Outro dia o cara do Hortifruti me ligou. Rafael, você tem um programador para me indicar que eu tô querendo fazer um BI aqui? Tô em contato, me manda 2. Um programador. Mas é isso. Existe no Brasil 420 mil vagas abertas de programadores que não se preenchem. Ninguém consegue colocar. Aí o que a gente... Deve ser um problema global, eu acho, não? Global. Nos Estados Unidos tem 1 milhão de vagas. Aí. Aqui é 420 mil, nos Estados Unidos é 1 milhão de vagas, na Europa esse número é maior ainda. Então, eles vêm pescar no nosso aquário. Sim. Então, você não consegue competir com o dólar e com o euro. Sim. Você perde programadores. Eu já perdi. A gente também já perdeu. Só que o que a gente faz? A gente não fica reclamando. Eu acho que o empreendedor de sucesso é aquele cara que parte para cima do problema mais rápido que o concorrente. Age. O que nós fizemos? Nós criamos uma coisa criamos uma ONG sem fins lucrativos, criamos o Projeto Galileu. O Projeto Galileu é um projeto que eu e meu sócio investimos em 1 ano mais ou menos em criar uma metodologia, contratando psicólogos, pedagogos e pessoal de TI,
fizemos um método para ensinar programação em 6 meses, pegando jovens de comunidades de baixa renda. Esses jovens são pescados em escolas públicas. Vêm para o projeto. A gente triangula isso com empresas de software. Por exemplo, vocês podem patrocinar jovens. Legal. Vocês podem patrocinar uma turma, por exemplo, Legal. de 30 alunos. Quando esses alunos são formados, você contrata esses alunos. Legal. E a gente tem vários patrocinadores de grande porte aportando e a gente treinando jovens carentes, colocando essas pessoas no mercado de Em trabalho. diferentes regiões. Em diferentes regiões, onde quiser, onde for necessário, vamos dizer assim. Já aconteceu o caso de uma empresa de TI em Cuiabá, falou para a gente, Admir, sensacional, quero o Projeto Galileu aqui e eu quero só para oferecer para os filhos dos meus funcionários. Pô, que legal. Eu falei, cara, que ideia boa, cara. Formamos uma turma inteirinha de filhos de funcionários programadores. Quero copiar a ideia deles. Tem vários. Anotei até aqui já. O Projeto Galileu, eu posso depois mandar material para você, a gente pode botar na postagem aqui, porque tem o site, depois na edição, se vocês colocarem O link. projetogalileu.com.br, tem um monte de informações lá disponíveis. Você pode ser padrinho, você pode ser professor, você pode ser aluno, tem várias vertentes ali para fazer a coisa acontecer, para justamente compensar essa perda que tem no mercado. Porque se a gente, como empresa, como nação, não resolvermos esse problema, nós vamos ficar defasados mundialmente. Com certeza. Outras tecnologias nascem em outros países e a gente vai ficando para trás. E a gente falou aqui de uma iniciativa que ela é complexa na essência, né, de desenvolvimento, mas a gente teve a oportunidade aqui de perceber e aprender pequenas ações que a Alterdata hoje faz para cuidar do ambiente. Tomzão, tu tem um vídeo aí que você consegue colocar na tela e o Vladimir vai poder ilustrar um pouquinho de como que vocês trabalham a questão do clima organizacional, a questão do ambiente dentro da empresa de vocês, que às vezes a gente está pensando que custa caro, isso dá trabalho, e às vezes não é só por esse caminho, né? A habilidade principal do empreendedor é ser bom em gente. E gente, cada um é cada um, né? Cada um foi criado numa família, teve um tipo de educação, cada um tem um perfil, um é mais animado, o outro é mais mal-humorado, depende. Isso aqui, por exemplo, foi feito na semana passada, na sexta-feira. Na rampa da empresa nós colocamos uma rodinha escrito Dance Aqui e colocamos ali um sextou, luzes piscando com música e as câmeras estão escondidas. Eles não viam as câmeras. E aqui as pessoas estão passando ali se divertindo na saída da companhia. Detalhes como esse, quanto custou isso aqui, cara? Quase nada. É um adesivo no chão. É muito insignificante perto do valor que isso traz para as pessoas. Todo mundo dançando, se divertindo. Muitas ações desse tipo. E isso olha lá, a rampa é essa. É muito curioso que isso aqui é contagiante. Sim. Eu vi nas redes sociais que algumas pessoas que passaram aqui não dançaram. E alguns comentaram, poxa vida, eu me arrependi de não ter dançado, porque eu fiquei com medo de pagar mico. Ou seja, quando você vê essa alegria, isso contamina o ambiente, faz todo mundo ficar mais feliz. Isso se transforma em cliente feliz, no melhor serviço. Sim. Os olhos brilham na hora que você está na frente do cliente. Então isso muda tudo. Sim. E às vezes a gente pensa que é tão difícil fazer, né? E a gente viu vídeos como esse em outras empresas também, e os próprios colaboradores das nossas empresas mandando pra gente, faz isso aqui na empresa. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Então a galera quer descontrair, a galera quer se sentir, enfim, feliz ali, né? Exatamente. Tem essa conexão. É importante também pro dono de restaurante olhar para esse lado, né? Porque, na verdade, é o time dele que vai executar todo o serviço. E às vezes a gente não vê essa valorização, né? E como o Vladimir mostrou aqui, com tão pouco, né? A gente consegue fazer uma coisa bacana pro É mais dedicar tempo a isso do que recurso financeiro, né? É pensar na ideia e fazer a ideia. De forma prática, hoje, pensando em tecnologia, o que hoje a Alterdata enxerga como principais desafios ou necessidades de um dono de restaurante? Eu acho que o dono do restaurante hoje ele tem um desafio nas mãos que é mais fácil para nós de tecnologia do que para ele. Ele não está muito focado, ele não vai a um congresso de tecnologia, ele não lê livros de tecnologia. A gente que tem que mostrar para ele algumas coisas. Então, a velocidade está tão alta da reinvenção que aparecem coisas novas que ele não detém conhecimento.
Eu tive esse ano, todo ano eu vou, mas esse ano foi bem impactante na NRF em Nova York, que é o maior evento de varejo do mundo. E lá a gente vê coisas assim, de tecnologias que estão surgindo, que pode ajudar uma série de coisas. Exemplo é a identificação de cliente. Você imagina a seguinte hipótese. Eu entrei com a minha esposa dentro de um restaurante. O restaurante conseguiu identificar que é o Vladimir. Se ele identificou que sou eu, e ele tem um banco de dados que sabe o que eu costumo consumir, o garçom pode muito bem chegar. Boa noite, seu Vladimir. Aquele vinho que o senhor gosta, nós temos. Esse prato o senhor já pediu, o senhor não quer experimentar um outro que tem a ver com esse, é muito legal? Quando você cria esse tipo de afinidade, você vai melhorando o negócio. Isso é possível fazer sem tecnologia, quando você é pequeno. Agora, quando você tem um pouco mais de escala, não dá para fazer. Você tem que ter ferramentas de trabalho. E as ferramentas estão muito ligadas à massa de dados. Os sistemas hoje estão gerando dados. E quanto mais dados eles tiverem, mais poderosos os empresários são. Sim. Estão nascendo tecnologias hoje que você vai plugar os sistemas a massas de dados muito grandes. Por exemplo, hoje os softwares da Alterdata, de todas as empresas, elas lidam com os dados daquele restaurante. Agora, você imagina hipoteticamente que na hora que eu estou entrando no restaurante, um hardware me identifica por leitura facial ou algo do gênero. Já tem um monte de tecnologia para isso. Aeroporto já usa direto. Sim. A polícia usa direto. Na hora que estiver barato e poder ser acessado, na hora, ao invés de eu ir para o banco de dados daquele restaurante, eu vou na nuvem, me plugo num chat GPT, me plugo no Google, em algum lugar, e devolvo a seguinte informação. Olha só, o Vladimir que entrou aqui agora é um cara com poder aquisitivo tal, ele tem 2 filhos, a esposa dele faz aniversário hoje, e que não sei o quê, ele trabalha na empresa tal, ele ofereça isso que tem mais chance dele gostar. É isso que eu estou falando. Então, nós estamos vivendo uma era agora que as massas de dados vão estar interconectadas. Lá no passado, quando se falava isso, eu imaginava que eu teria que ter ferramentas para armazenar isso tudo. Hoje, eu estou vendo que não é assim. Globalmente, as massas de dados vão estar na nuvem. Sim. De diversas empresas alimentando aquele mesmo local. Se eu for no chat GPT hoje, fala meu nome, ele vai dizer um monte de coisa de mim. Especificamente você. Ninguém digitou esse negócio lá. Então, se isso estiver disponível para acesso, a gente ganha poder. Sim. Porque informação é poder. Então, eu acho que os donos de restaurante, eles têm que ler um pouquinho mais sobre tecnologia. E aí, eu te pergunto, vai ter muita gente que está assistindo nosso programa hoje que vai dar aquela vontade de falar assim, putz, só de ouvir o Vladimir falar e saber que por trás dele ou à frente dele está uma empresa que pensa tudo isso, compartilha desse entendimento, quais são as iniciativas que a Alterdata hoje consegue ajudar para esse cara que ele quer, mas ele se sente ansioso até no falando, pô, como é que eu vou dominar tudo isso? Talvez o primeiro movimento que ele queira fazer é falar, pô, eu quero estar perto da Alterdata. Se eu estiver perto da Alterdata, eu sei que eu vou ter acesso a esse tipo de informação, eles vão estar me ajudando de algumas formas. E como são essas formas hoje em termos de produtos que vocês têm? Perfeito, porque na verdade isso não é só produto. A Alterdata ela não quer ser percebida pelo cliente só como uma empresa de software. Sabe o que eu falo para o nosso time? Nós chamamos de alterdatanos. Quem trabalha na Alterdata não é colaborador, não é funcionário, eles são alterdatanos. Sabe o que eu falo para eles? Quem nós somos? Nós não somos uma empresa de software. E eles falam, como assim, Vladimir, não somos uma empresa de software? Não, nós não somos. Nós somos uma empresa de mudar o mundo. Como assim mudar o mundo? Eu falei, nós somos uma empresa que vai mudar o nosso Brasil, vai fazer o nosso Brasil ser mais rico. Porque nós trabalhamos na essência de fazer o nosso cliente dar mais lucro, empregar mais pessoas, pagarem mais impostos, gerarem mais riquezas. Os nossos softwares vão fazer os clientes quebrarem menos. Por isso, a gente está na essência de fazer o país crescer. Nós somos super importantes. Você tem que chegar para sua mãe em casa e falar que você é motor da economia do nosso país. Porque nós somos o motor. Para isso, essa pergunta que você está falando, o empresário tem que olhar que o software é o caminho, mas não é a essência do que nós fazemos. Nós queremos muito mais. Na nossa universidade corporativa, a gente capacita 90 mil pessoas por ano. A gente treina
a equipe dos nossos clientes todas com esse mindset que eu estou falando aqui. Então, quando alguém compra um software da Alterdata, ele está comprando tudo que está em volta. Ele está comprando o produto, ele está comprando pensamento, forma de pensar, evolução tecnológica, evolução de negócio. Legal. A gente está influenciando ele o tempo inteiro. É o seguinte, você tem que se transformar. Você não pode ser, ano que vem, a mesma empresa que você é hoje. Se ano que vem você for igual, você vai quebrar. Porque alguém está sendo mais rápido que você. Então, essa maneira de influenciar os clientes, ela permeia a tecnologia. Mas é mais que isso. Com certeza. É forma de pensar. Entendeu? Então, é muito importante que as pessoas estejam nos ouvindo e entendam que o software é um pedacinho da história. Mas tem outras coisas que a gente pode contribuir com informações, com metodologia. A gente tem departamento de consultoria na empresa. A gente tem falar isso com essa consultoria, né? Com essa parceria ali com o treinamento cliente, né? demais. E engana-se quem pensa que isso tudo é muito valioso, deve custar parte do meu negócio. Tem produtos para todos os tipos de Todos os tipos de tamanho, que a Alterdata tem uma característica que é a seguinte. Eu falo, essa frase é muito importante no nosso DNA. Nós somos uma empresa de ganhar pouco de muitos e não muito de poucos. Então nós somos uma empresa que ganha na escala. Legal. O cliente pequenininho A distribuição numérica. se beneficia de coisas de alta tecnologia porque nós estamos ganhando no conjunto. Por isso que nós temos 60 mil clientes. Os 60 mil clientes geram a riqueza necessária para a gente fazer o volume de investimento que os pequenos recebem. Muito legal. Aí a magia acontece. Maravilha. Aqui no JJ, não sei, na Rio Quality, a gente tem usado muito inteligência artificial como ferramenta de trabalho já. Então a gente já usa aqui para fazer copy, a gente usa para elaborar texto, para fazer pesquisa, para estudar. Enfim, você acredita que a inteligência artificial veio para dominar mesmo o mercado e você acredita como uma ferramenta ou de fato vai tomar o emprego de muitas pessoas? Ela, em algumas profissões, na maioria delas, ela é ferramenta. Ela vai acelerar o processo. Lá na empresa, vários programadores estão usando para não substituir o programador, mas para acelerar algumas coisas. Sim. O programador precisa, por exemplo, de uma rotina em C para acessar um banco de dados não sei de que, lá não sei aonde. Ele pode pedir ao chat GPT para escrever esse código. Sim. Ele demoraria a tarde inteira para fazer aquilo, o GPT faz em 30 segundos. Isso acelera o trabalho dele. Nós já estamos usando lá para revisão de textos. Por exemplo, eu tinha antigamente uma revisora, que era uma menina que eu escrevo muito conteúdo pela internet. Então, as pessoas que quiserem me seguir no Instagram e no LinkedIn vão ver conteúdos quase todos os dias. Segue lá, LinkedIn e no Instagram. Meu nome é muito fácil, Vladimir Cudemudo, Vladimir Carvalho. Eu escrevo conteúdos e gravo vídeos quase todos os dias. Quando eu escrevo um conteúdo, Rafael, na função que eu tenho não tenho muito tempo. Então, mas eu tenho a facilidade de tirar o que eu penso da cabeça e botar num texto. Só que alguém tem que revisar. Sim. Porque às vezes eu como um plural, eu escrevo uma concordância meio errada, essas coisas assim. O que eu fazia? Eu pegava esse texto, mandava para uma menina, ela revisava o texto e me devolvia no final da tarde para eu publicar, pelo meu perfil. Hoje eu pego aquele texto, coloco no chat GPT em 1 segundo, ele já escreveu para mim, já revisou, já postei. Isso acelerou o processo. Então eu acho que a inteligência artificial ela está vindo para esse tipo de coisa. O pessoal nosso de marketing está gerando imagens através de algumas... Midjourney. Exatamente. Através de alguns softwares. Outro dia eu fiz um teste em casa. Estava eu e minha esposa sentado na cama vendo o Jornal Nacional e ela falou, você está no celular? Eu falei, não, tô testando um negócio. Que negócio? Ela ficou olhando. Eu falei, olha, fui no Midjourney e falei assim... Eu tenho um Jeep de fazer trilha, 4x4, eu gosto muito desse esporte. Aí eu botei assim, eu quero um Jeep com alto de 4x4 dentro de um rio. Aí ela gerou a imagem. Ela, caramba, ele pegou essa imagem de algum lugar? Eu falei, não pegou, ele desenhou. Não é possível, ele pegou. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, peguei o mesmo texto, falei... Você pediu para ser em realismo. Aí eu comecei a mudar assim, eu quero com o sol no fundo e com as árvores com a flor amarela. Aí, tum! Ela não acreditou. É isso que eu estou dizendo. Então, essa criação, acho que ele vai substituir um designer? Não. Mas ele vai acelerar o trabalho do designer. Então, eu acho que é muito importante entender e compreender essas ferramentas, porque dependendo da atividade que nós estamos, ela cabe numa série de coisas, numa série de funções. A estrutura de criação de som.
Eu estou para testar agora um negócio que ele simula a minha voz. A voz. A minha voz. Eu gravo 100 textos e ele simula a minha voz. Eu posso botar a minha voz num avatar. E eu gravar algumas coisas para as pessoas sentirem que sou eu que estou falando. Então, muitas coisas que são legais que eu acho que pode ajudar a acelerar o nosso trabalho, melhorar a qualidade, eficiência. Então, eu acredito muito que a inteligência artificial veio para ficar, vai melhorar cada vez mais. A área jurídica. A IBM está recomendando que vai ter problema nos advogados, cara. Porque já está substituindo estagiários de direito. Para revisar o documento do... Para pedir a petição inicial. Tá. Se você for no chat GPT texto. hoje e falar assim, preciso de uma petição de despejo. O endereço é tal, o aluguel é tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele já faz Ele o rediz a modelo. inicial. Sim. Não, e tu imagina ele perguntando pro chat GPT, falando assim, ó, cara, leia esse processo aqui e diga pra mim quais brechas dentro da Constituição de 1900 e tanto, que eu posso alegar num processo. E ele vai varrer e vai... O que me impressiona, eu que sou um cara de tecnologia, é que normalmente a gente associa inteligência artificial a modelos matemáticos, ao que o computador é muito forte. O que está me impressionando é a capacidade humana. O Walter Longo fez uma palestra outro dia e falou que ele fez um teste que eu fiquei muito impressionado. Ele foi no chat GPT e falou o seguinte, presta atenção na profundidade da pergunta. Eu preciso de uma análise comparativa entre a filosofia das obras de Shakespeare e a religião budista. Caramba. A filosofia das obras de Shakespeare e a religião budista. Sabe o que o GPT respondeu? Fez assim, antes de eu lhe responder, você tem que entender o que é o amor. E começou a explicar o que era o amor, começou a conectar como é que Shakespeare viu o amor, como é que os budistas entendiam o amor, escreveu um texto enorme. O Walter falou assim, se eu perguntasse isso para um professor de filosofia, ele ia demorar uma semana para me dar essa resposta, porque ele ia ter que pesquisar um monte de coisa. Ele fez instantaneamente. E tem muitos caminhos, né? Tipo, o budismo não tem acredita que não tem a existência do eu, né? Então, assim, ele poderia ir por esse caminho. Ele encontrou né, um gancho. Ele encontrou um gancho. Ele foi por uma coisa não óbvia, né? Quer dizer, é muito impressionante. Por isso que eu acho que os donos de restaurantes têm que entender que a inteligência artificial tem muitas vertentes. E provavelmente ele tem que estar entendendo um pouquinho mais desse assunto para entender o quanto que isso pode ser um problema, na medida que os concorrentes dele passam a usar uma tecnologia que ele não sabe, ou quanto pode ser uma vantagem. Se ele estiver um pouquinho na frente da maioria dos concorrentes. Vocês devem ter conhecimento disso, mas uns exemplos práticos de inteligência artificial que eu vi sendo usado de forma interessante para restaurantes recentemente, também no mercado americano, a inteligência artificial ela articulando a tua movimentação, postagem, ações na rede social com o seu menu. Ele sugere para a sua equipe de marketing quais são os posts que você tem que fazer no menu de acordo com a maior saída de produto, com os produtos com menos saída, porque você precisa empoderar aqueles produtos, com os novos produtos do menu. E também cruza os teus dados com os concorrentes que você quer mapear. E não só concorrentes óbvios. Às vezes você quer seguir um outro concorrente para saber o que está dando engajamento no outro concorrente e ele te dá um insight, mas também com ações do mundo pop. Eu sei o que a trend que está bombando é a Wandinha, é o Stranger Things. Aí a inteligência artificial te sugere. Por que não fazer um milkshake com o tema da Wandinha que está dando na rede social? Que é o momento daquilo ali. Então, assim, a inteligência artificial pega esses dados que você mesmo parametriza. Eu quero fazer, me conectar com o esporte. E ele vai te sugerir em cima daquilo. Eu acho que é algo interessante nesse sentido. Eu tenho uma pergunta. A gente está perto do nosso fim. Algumas vezes, ao longo da conversa, você citou a felicidade do cliente. E a gente percebe pelo compromisso com a qualidade de atendimento, que é algo que está bem no DNA da Alterdata. Recentemente teve uma matéria no Globo falando que a Heineken criou a diretoria de felicidade. Eu acabei de voltar de uma viagem do Butão, onde se estudou lá GNH, lá Growth National Happiness, e lá eu estava com o presidente da Gerdau, Gustavo Werneck, e ele falou que hoje o acesso a dados, o acesso à tecnologia e o acesso a capital, ele está muito mais simplificado. Que ele acredita que o próximo ciclo de vantagem competitiva das organizações é aprender essa relação
com o colaborador, de forma que você está pensando em como que está o índice de felicidade desse cara, para que isso seja realmente diferencial estratégico dentro do teu negócio, você seja produtivo. Queria que você pensasse como que essa felicidade do cliente é trabalhada, felicidade do Alterdatanos é trabalhada, e se você concorda com essa visão aí de grandes executivos, nesse mundo de preocupação de grandes líderes que muitas vezes a gente fala de número, mas antes do número talvez a gente tenha que colocar as pessoas aí. Não tenho a menor dúvida, concordo 200% com isso. Eu acho que é muito importante o conceito de manter o cliente feliz. E o que todo mundo faz, a gente costuma fazer um pouquinho diferente. A maioria das pessoas está preocupado com a felicidade e treina as pessoas. Então, a Exoterdata tem um departamento de uma universidade corporativa própria para capacitar o nosso time, para mostrar a importância do cliente, a importância de ouvir. A gente prepara, inclusive, emocionalmente as pessoas, porque às vezes no suporte o cliente às vezes é um irritado, é um cara um pouco mais imperativo, e ele às vezes magoa uma pessoa que está atendendo. Verdade. Então, a gente prepara o time para manter essa felicidade do cliente. Porém, eu preciso, na minha cabeça, eu preciso identificar essa felicidade um pouquinho antes do que o cliente fala. Eu quero saber, antes dele estar infeliz, o porquê que ele está mudando de comportamento. Então, há uns 6 ou 7 anos atrás, eu chamei um conjunto de programadores da minha sala e falei que eu queria um coeficiente de felicidade. Isso tem quase 8 anos. E como assim? Não, eu quero um coeficiente. Eu quero saber quais clientes estão com graus de felicidade diferentes. Lembre-se que nós temos 60 mil clientes. Então, você fazer isso com meia dúzia é fácil. Com 60 mil, bom. E começamos a conversar e eles falaram de mim, você precisa então de uma pesquisa. Faz uma pesquisa, contrata uma empresa, pesquisa. Eu falei, eu não quero. Eu quero é pegar o comportamento. Porque se um cliente está cancelando com a nossa empresa, ele deu algum sinal que nós não vimos. E a gente não teve oportunidade de corrigir alguma coisa. Mas que comportamento? Eu falei, isso que eu quero descobrir. Vamos pesquisar. 2 meses depois, eles não conseguiram fazer. Chamei o time, e aí? Nada, não conseguiram. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, me dá o Ronaldo aqui. Ronaldo é um dos programadores mais talentosos que tem lá na companhia, e eles falam que eu abduzi o Ronaldo. Tirei o Ronaldo do desenvolvimento, falei, Ronaldo, você vai trabalhar comigo agora um tempo, nós vamos fazer esse projeto. Eu, à noite, em casa, no Excel, fazendo fórmulas, com desvios padrões, matemática. E eu passava para ele, eu não sei mais usar as linguagens de hoje, mas ele sabe. Falei, Ronaldo, dá a query no banco de dados e localiza esses clientes assim. Localiza isso. Ele foi fazendo e nós fomos criando um algoritmo. Esse algoritmo, 3 meses depois estava pronto. Esse algoritmo roda na Alterdata todos os dias e passa por 80 mil clientes. Os atuais, mais os que cancelaram por um período lá, que eu não lembro qual foi que está configurado. Ali ele analisa mais de 20 características de comportamento. Se o cliente ligava uma vez por mês, ele passou a ligar um pouco mais, ele ficou inadimplente, ele cancelou uma visita, tem um monte de detalhes. Se ele fez uma reclamação, reclamou com o gerente, reclamou no Reclame Aqui, onde que ele fez, tudo aquilo, se ele pegou um bug no sistema. Então tem um monte de detalhes com pesos. Quando o algoritmo faz isso, ele classifica esses clientes, ranqueia em 4 preditivas. 1, o cliente muito triste. 2, irritado. 3 e 4, ele está começando a entrar numa curva perigosa. Quando a gente faz isso, ele identifica mais ou menos 7% dos clientes que estão nessas 4 aqui, em alguma delas. A aplicação avisa os líderes da região. Por exemplo, ele passa um e-mail lá para o gerente de Recife e fala, olha aqui, dá uma olhada nesses 2 clientes que eles estão mudando de comportamento. Quando a gente fez isso, no primeiro ano, sabe o que representou isso? 35% a menos de cancelamento de cliente. Redução de churn. Redução de churn. Porque a gente passou a se antecipar. A gente costuma dizer na empresa que a gente sabe que o cliente está ficando infeliz antes que ele próprio saiba. Porque quando ele começou a mudar de comportamento, a gente já começa a perceber e começa a gerar umas ações. Todas as plataformas internas da companhia foram conectadas a essa engenharia. Legal. Então, isso faz com que, na hora que você liga para cobrar um cliente inadimplente, você usa uma linguagem diferente. Na hora que ele telefona para falar comigo, ele tem um tratamento diferente. Na hora que vai fazer as sprints dos sistemas, ele tem um tratamento diferente. A gente vai fazendo a máxima do CRM, que é tratar os clientes diferentes na medida que eles desigualam.
Se os clientes são diferentes, você tem que tratá-los diferentes. E o modelo matemático dá essa precisão. Pelos nossos cálculos, ele acerta 94% das vezes. Você tem esse produto para vender para o mercado? Tem. A gente fez pra gente, mas é um produto que pode ser customizado para o mercado. Sim. Aqui a minha pauta amanhã. Então, aqui a gente fez algo parecido com isso, a gente chama de Health Score, né? Que é a saúde do cliente. Então, a gente pega os meus clientes, só que eu falo para ele, aqui eu não tinha um software para fazer isso, então a gente fez no Excel. E aí ficava um samba do crioulo doido, né? Mas é uma coisa bem interessante. Com o sistema, né? Mas valia a pena porque a gente já sabia, um exemplo, a gente tem 1.200 clientes. Então a gente já sabia quais os clientes estavam propensos a cancelar, né? E como você manifestar isso em processo para a roda girar nesse sentido, Não, isso vale, cara, para tudo. Eu estava conversando com um diretor de um dos bancos que a gente tem muito acesso e eu contei um pouco dessa estratégia e ele falou, cara, rapaz, isso serve para o nosso banco. Sim. Um dos maiores do país. E ele falou, se o cliente está usando menos cheque, não vai no caixa eletrônico, não telefona para o call center, o ticket médio da conta está caindo, esse cara está indo para o concorrente. Eu falei, exatamente isso. Porque normalmente hoje o que a gente vê se aplicando, até no conceito de GNH, é através de pesquisa. E vocês conseguiram desenvolver um sistema para isso. Vou te dar um exemplo bem simplesinho de outra atividade. O barbeiro que corta meu cabelo, lá na minha cidade, ele tem uma planilha Excel. Eu chego para cortar o cabelo, a menina lá vai na planilha, olha uma planilhazinha. Vladimir, dia tal, cortou o cabelo. Hoje eu recebi um WhatsApp dela assim, está na época de cortar seu cabelo. Aí eu perguntei quando eu estive lá, como é que ele faz isso? Ele falou o seguinte, a gente faz uma média porque o cabelo cresce diferente cliente para cliente. Uhum. Tem cliente que precisa cortar todo mês. Tem cliente que 2 meses. A planilha faz uma médiazinha e sabe que o teu cabelo tem que cortar de 2 meses. Aí a gente avisa. Coitado do barbeiro comigo, né? Mas olha como um negócio pequeno, com pouquíssimo investimento, verdade, você pode dar um tratamento diferente para manter a felicidade do cliente. Eu fico feliz dela me avisar, eu não vou no outro, verdade, porque eu já fico meio comprometido. Uhum. Então, são coisas desse tipo. Se eu vou num restaurante com a minha esposa todo sábado, por exemplo, aí eu parei de ir, o restaurante nem me liga. O restaurante nem me fala assim, Vladimir, eu tô vendo que você não tá vindo aqui. Sim. Pô, entendeu? Você tem que ter uma ferramenta para você entender e interagir. O cliente fica feliz quando ele é respeitado. Então, isso passa por tecnologia, mas essencialmente passa por mindset, exatamente, por visão de negócio. Exatamente. A gente já citou esse exemplo aqui em outros programas, né? Eu e minha esposa, a gente é recorrente num restaurante que é perto da nossa casa, tem uma culinária que a gente gosta, e a gente compra, sei lá, 4, 5 vezes na semana. E o restaurante nunca se manifestou positivamente, falou assim, nossa, por que vocês compram tanto aqui? Tipo, nada diferente. Ao ponto de que a gente falou, ó, vamos dar um tempo, vamos ficar uns 2 meses, ver se não acontece nada. Também não fizeram nada. Nem te liga. Quando a gente voltou a comprar, porque a gente gosta de restaurante, o entregador ele falou, pô, você tá um tempão sem comprar, achei que tivesse acontecido alguma coisa. Ou seja, o entregador, ele sabe até que tem esse relacionamento, mas o que falta aí? Falta o mindset do cara. Falta dinheiro de investimento, falta tecnologia. Não, falta o dono ler um livro de marketing e saber que tem que tratar os clientes de forma diferente. Falta dele ir a um congresso e se sentir desconfortável porque tem empresa menor do que a dele fazendo melhor. Exato. Então, falta a iniciativa do empreendedor levantar a bunda da cadeira e ir lá na frente do cliente entender a dor do cliente. Essa iniciativa do empreendedor é o que faz a diferença. Cara. Incômodo, né? Não é a capacidade de investimento, não é só isso. É aquela energia que está dentro da gente. Que aí dá uma planilhazinha Excel lá no cabeleireiro, lá resolve o problema. Faz diferença pra caramba. Show de bola. Isso faz toda a venda, né? Rafael, tá muito bom o papo, né? Mas eu tô com essas folhas aqui, eu levo pra minha casa e vai virar um livro no final, né? Eu aprendi pra caramba. Se a gente tivesse tempo, a gente ficava aqui, acho que uns 2 dias conversando com o Vladimir. Espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar e aprender tanto com você. Com a Alterdata, a gente já tinha expectativa que ia ser inspirador, cheio de insights e surpreendeu todas as expectativas. Quero agradecer do fundo do coração pelo Pod RJ, por mim, pelo Rafa, pela Rio Quality, por ter essa oportunidade com você. Tenho certeza que aqui nossos
caminhos se estreitam e a gente vai dar passos juntos aí nessa jornada. E tem algumas formas interessantes da gente fechar e com mais conteúdo, né? Sim. Então, a gente, lógico, já tá indicando pro nosso público aqui o seu conteúdo, né? De seguir o teu Instagram lá. Mas a gente costuma pedir aqui todo podcast para você indicar algum conteúdo que você consuma. Pode ser um livro, pode ser um podcast, enfim. E indicar seus livros também, que você comentou aqui. Exatamente. Legal. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Eu gosto muito do que está acontecendo aqui, porque eu acho que na vida, cara, a gente tem que devolver um pouco para a sociedade o que a sociedade nos deu. E eu tenho uma certa habilidade de comunicação, então eu procuro transmitir conhecimento que eu acredito para ajudar a vida dos outros empresários. Então isso me faz super bem. Vocês me deram um presente muito grande ter essa tarde aqui de poder transmitir conhecimento para todos. O livro que eu escrevi, o nome é Dicas de Gestão e Carreira de um Empreendedor. Esse livro está nas principais livrarias digitais e ele é um compilado de artigos que eu escrevo para revistas. Então ele pode ser lido fora de ordem. Eu podia ter trazido até um aqui para mostrar, né? A gente tem muito cliente que abre numa página e estuda aquela com os líderes. Eu adoro Folhei, esse material. isso aqui, vamos estudar esse Não tema. tem uma ordem cronológica. Não Legal. tem. Então é muito legal para conhecimento. Dica principal, você falou numa pessoa aqui hoje que eu consumo o conteúdo dele direto, que é o Simon Sinek. O Simon Sinek, para mim, é um dos maiores atuais, né? Ele tem uns anos para cá que ele começou a se destacar, mas que tem mais conteúdo relevante de pessoas. A parte de liderança, planejamento, de gente, como é que motiva, como é que ele movimenta os valores de uma companhia, propósito. Todo o conteúdo que está no YouTube do Simon Sinek é show de bola. Eu adoro. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. Eu uso até para treinar inglês. Muitas das vezes eu estou ali ouvindo, ao mesmo tempo não estou botando legenda para aproveitar e treinar em inglês. Ele é muito bom. Eu acho que esses dois fatos aqui, de ter um livro desse que eu escrevi e o Simon Sinek ajuda. Um outro livro que quando eu li, eu fiquei assim, muito fascinado. Eu não sei nem se ele ainda tem disponível, mas a ideia do autor é fantástica, cara. Eu li quando eu tinha uns 40 anos, talvez. E o cara teve a seguinte ideia. Ele entrevistou, não lembro quantas pessoas, mas centenas de executivos, top de linha, caras com 50, 60 anos de idade, executivos de multinacionais, e fez uma pergunta para cada um. E o livro é isso. Fulano de tal, quem é? Presidente da empresa tal, não sei o quê. Uma pergunta, a mesma para todo mundo. A pergunta é o seguinte: o que você sabe hoje que se você soubesse há 20 anos atrás, você teria feito diferente? Esse livro é mágico, porque os caras vêm dizendo, olha, o nome do livro é Ah, Se Eu Soubesse. Ah, se eu soubesse. A com H, A-H. Ah, Se Eu Soubesse. O que você sabe? Aí eles começam, poxa vida, eu deveria ter feito uma pós-graduação antes. Outros falam assim, eu não deveria ter feito uma pós-graduação, eu teria que ter dado atenção mais ao meu filho. Legal. Outros falam, poxa, Ele te faz pensar em várias coisas, né? Não, tem quando dá vontade de chorar. Tem gente que fala assim, se eu soubesse de algumas coisas, 2 casamentos meus não teriam dado errado. Outros falam, eu demorei muito para trabalhar bastante. Eu acho que eu aproveitei a vida demais numa fase errada. Entendi. Então, você vai entendendo os valores e como as pessoas vão se tocando de algumas coisas. E para gente que às vezes está fundando um negócio agora que tem 30 anos de idade e tudo, isso pode fazer uma diferença absurda. Sim. A gente entender o que pessoas bem-sucedidas enxergam lá de trás. Muito bom. Se você me permite, Rafa, eu vou até também compartilhar aqui, porque conversando com a Alterdata, me remeteu a um livro que eu já li anteriormente, que é A Regra Não Ter Regra, da história da Netflix. A gente já indicou isso aqui, né? E já apareceu por aqui, né? E eu acho que é um livro para empreendedores interessante, porque ele te provoca, no melhor sentido, te motiva a você não pensar fora da caixa. Pensar um pouquinho fora da caixa. E a Netflix, que começou com DVD delivery, depois virou streaming pela internet e agora é produtora de conteúdo, mostra como a gente... E a Alterdata me remeteu muito a isso. Começou com o sistema de contabilidade e agora está com um produto tão amplo, pensando muito mais em ser um motor para a economia de diversas formas diferentes, né? Então, como isso pode ser engrandecedor para a nossa organização? Eu não sei se você sabe disso, mas a IBM, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, começou fazendo relógio.
Aí. Tá vendo? Então acho que é E vem se transformando. uma pitadinha aí pro final. Show de bola? Maravilha. Galera, mais um Pod RJ. Isso aí, se inscreve no canal, não deixa aqui de compartilhar para ajudar a gente a ampliar essa audiência aí. Show de bola. Obrigado. abraço. Até a próxima. Pod RJ, o seu podcast que une tecnologia e gestão. Uma realização JJ e Rio Quality. Siga nossas redes, @PodRJ, @JJPedidos, Rio Quality. Ah, e não se esqueça, se inscreva no nosso canal.